Olá pessoal, o meu nome é Davidson e no vídeo de hoje eu irei apresentar para vocês dois trabalhos que foram feitos na UDESC. O primeiro se refere à iniciação científica e o segundo trabalho foi a pesquisa de mestrado. Bem, eu fiz a graduação em Engenharia Mecânica e durante a graduação eu fui aluno de iniciação científica no laboratório de plasma. E no período de iniciação, então, foi estudado a nitratação por plasma. Já no mestrado, o foco da pesquisa se deu em filmes finos pelo processo de PVD. Bem, pessoal, eu trago aqui para começar a apresentação a imagem do laboratório em 2012, durante a iniciação científica. À direita, então, nós temos o reator de nitratação e à esquerda, o reator responsável por fazer a deposição de filmes finos pelo processo PVD. Qual foi então o objetivo da iniciação científica? Foi estudar a nitratação por plasma em aço baixo carbono a baixa temperatura. E o material utilizado foi o aço 1015 obtido de cabeça de parafuso. Então, as amostras foram preparadas, lixadas, polidas, foi feita a limpeza em ultrassom para então poder realizar o tratamento de nitratação. Aqui, pessoal, à direita, de forma esquemática, é exibido o reator de nitratação. Acoplado ao reator, nós temos um medidor de pressão, que afere a pressão durante o tratamento, uma fonte de alimentação que fornece uma tensão negativa para as amostras, e as amostras então se tornam o nosso catodo do sistema, um termopar que é acoplado em uma das amostras para aferir a temperatura de trabalho, uma bomba de vácuo que realiza inicialmente o vácuo e também mantém a baixa pressão durante o tratamento, e uma linha de gás que fornece os gases de trabalho. Então, através de um fluxímetro, é controlado o fluxo dos gases. E nesse caso, foi utilizado o gás de hidrogênio, nitrogênio e argônio. Bom, aqui então mostra o nosso reator como um todo, multímetros para medir tensão e corrente da amostra, e aqui a leitura do termopar da temperatura de tratamento. À direita, então, exibe as amostras fixadas num porta-amostra e durante o processo de nitratação. E por curiosidade, pessoal, eu trago duas imagens bem bacanas durante a nitratação que consegue exibir para nós duas regiões do plasma bem definidas. A primeira é a região luminescente, que ela é situada mais distante da amostra, e próximo à amostra, então, nós temos a nossa região denominada como a bainha catódica. Bem, pessoal, então, para começar a analisar os resultados do tratamento, nós iniciamos o processo de microscopia eletrônica de varredura. Bom, pelas imagens de microscopia da superfície da amostra, nós conseguimos observar que foi desenvolvida uma região diferente das demais regiões da amostra. Então, para verificar se realmente esta região foi originada devido ao processo de nitratação, ou seja, se essa região pertence à camada de nitratação, ou melhor, à camada nitratada, somente pelas imagens de microscopia nós não conseguimos chegar a essa conclusão. Portanto, nós precisamos ter outros tipos de análise para contribuir com os resultados. E dessa forma foi realizada então a difração de raio-x para verificar as fases formadas na superfície e o perfil de microdureza da superfície da amostra. O perfil de microdureza, pessoal, elas nos informa que a superfície da amostra
após o tratamento de nitratação, apresenta uma elevada dureza, se comparado a regiões logo abaixo da superfície e esta em direção ao núcleo do material, até atingir praticamente o núcleo, ou melhor, a região do material sem tratamento. Portanto, o perfil de microdureza nos diz que a superfície apresenta uma elevada dureza e que essa dureza vai diminuindo conforme vai em direção ao núcleo do material. Já a difração de raio-x, ela nos diz que a superfície da amostra é formada, além da fase alfa, que é do nosso substrato, fase ferro, foi desenvolvida uma nova fase, a fase epsilon, e uma fase gama-linha. Bem, a fase epsilon e a fase gama-linha são fases típicas de nitretos de ferro. Portanto, pessoal, esses dois resultados nos dizem que realmente a superfície do material foi modificada e que essa nova superfície apresenta elevada dureza e que é formada por nitretos. E assim, essa camada nova nós conseguimos caracterizar como a camada de compostos. Aqui então está todas as amostras após o tratamento, caracterizando a camada de compostos e a região logo abaixo como a zona de difusão. Por fim, pessoal, foram realizados o ensaio de corrosão nas amostras. Aqui, a imagem à esquerda, ela exibe a nossa amostra sem tratamento nenhum. E a imagem à direita exibe a amostra após o tratamento de nitratação por plasma. Então, através do ensaio de salt spray após 168 horas, onde as amostras ficam expostas a uma atmosfera salina, vimos que as amostras com o tratamento de nitratação por plasma apresentam maior resistência à corrosão. Bom, pessoal, esse foi o trabalho de nitratação por plasma, o trabalho de iniciação científica durante a minha graduação. Bom, pessoal, então, por fim, vou apresentar o trabalho realizado no mestrado, que teve foco a deposição de filmes finos de titânio alumínio e titânio alumínio nitrogênio depositados pelo método do PVD. Bom, então, enquanto que na iniciação científica o trabalho se concentrou na nitratação por plasma, o trabalho do mestrado, então, foi no reator de deposição de filmes finos. Bom, pessoal, esse reator também possui entrada para gases, também é utilizado um fluxímetro para controlar o fluxo dos gases. Na parte inferior existe um porta-amostra, e neste porta-amostra, então, são alojados lâmpadas halógenas, que promovem, então, o desenvolvimento do filme a temperatura acima da temperatura ambiente, bombas para a realização de vácuo, enquanto que na nitratação nós temos somente uma bomba mecânica. Aqui no reator de PVD nós temos duas bombas, uma mecânica e uma turbomolecular. Bom, na parte superior então nós temos o magnetron, onde fica confinado o nosso plasma, e no magnetron então é fixado o nosso alvo, o responsável por fornecer os elementos químicos para promover o desenvolvimento do nosso filme. Bom, então aqui do lado está uma imagem da parte inferior, o porta-amostra e as nossas amostras de aço já dispostas e preparadas para então realizar a deposição do filme. E na figura inferior à direita então está o resultado da deposição de filmes de titânio, alumínio, nitrogênio. Bom, pessoal, através da microscopia eletrônica de varredura, foi possível obter imagens da interface filme-substrato. Também foi possível obter imagens da superfície do filme. E através da microscopia de força atômica, então, foi possível caracterizar a topografia do filme obtido. Essa imagem, denominada como DC, é um filme de titânio alumínio. E quando inserimos
um pouco de fluxo de nitrogênio na atmosfera do plasma, então nós começamos a obter filmes de titânio, alumínio e nitrogênio. E o filme começa a crescer de forma diferente de filmes de titânio, alumínio. E isso fica mais acentuado quando nós aumentamos o fluxo de nitrogênio para 2,69. Ou seja, nós não conseguimos caracterizar o tipo de crescimento desse filme de titânio, alumínio e nitrogênio, tendo uma característica difusa de crescimento. Filmes a partir de 4 SCCM, então, começa a mostrar uma morfologia de crescimento típica colunar novamente. Bem, pessoal, a análise química dos filmes de titânio e alumínio mostraram que esses filmes são compostos por alumínio, titânio e oxigênio. O oxigênio, então, é oriundo do nosso alvo, que foi visto durante os trabalhos. A concentração, então, atômica de alumínio ficou entre 61 a quase 64% atômico. E a concentração atômica de titânio variou entre praticamente 28 a quase 31% atômico. Já nos filmes de titânio, alumínio e nitrogênio, nós observamos um comportamento particular, que enquanto nós aumentamos a concentração de nitrogênio, ou seja, nós aumentamos o fluxo de nitrogênio no processo de deposição, a concentração atômica de alumínio e a concentração atômica de titânio decaem conforme aumenta-se o fluxo. Bem, pessoal, a difração de raio-x então mostrou que a deposição no modo titânio-alumínio, os filmes obtidos então foi a fase TiAl, que é titânio-alumínio. Bom, com a introdução de um pouco de fluxo de nitrogênio, nós observamos na microscopia eletrônica aquela estrutura difusa. E a difração de raios-x, então, nos mostrou que existe uma possível fase amorfa na estrutura do revestimento. Para teores acima de 3,82 ou quase 4 SCM, então nós conseguimos obter novamente fases cristalinas e a difração de raio-x mostrou uma possível fase titânio 2 ALN, que é uma outra fase titânio, alumínio e nitrogênio. Bom, pessoal, através da análise de nanoindentação, nós conseguimos obter o valor da dureza e do modo de elasticidade dos filmes. Filmes de titânio e alumínio, então, apresentam um valor para dureza entre 8 a 9,5 GPa e modo de elasticidade de 162 GPa. A figura abaixo, então, mostra o ensaio Rockel-C sobre os filmes. Aqui, então, nós conseguimos observar a deformação do filme em forma de trinca, porém nós não observamos delaminação, ou seja, o filme ainda continua sob a superfície do substrato, enquanto que filmes de titânio, alumínio e nitrogênio apresentaram dureza entre 11 a 17 GPa e modo de elasticidade entre 160 a 211 GPa. Bom, e as imagens então do ensaio de Rockel-C mostraram que conforme aumenta-se o fluxo de nitrogênio, então, modificando as propriedades mecânicas, o filme apresentou a delaminação na interface. Bom, pessoal, então esses foram os dois trabalhos que eu realizei na UDESC. Gostaria de agradecer a atenção e dizer aos colegas que estão lá na terceira, quarta fase, que têm interesse ou têm uma vontade de realizar um trabalho de iniciação, que realmente faça. No meu caso foi um diferencial durante a minha graduação, durante a minha formação da engenharia. E aos colegas que estão terminando e têm interesse em realizar após o mestrado aí na UDESC, que realmente faça, porque independente se você vai para uma vida acadêmica de pesquisa ou se você vai para a indústria, após graduação ou mestrado será um grande diferencial na sua vida, na sua carreira profissional.
Então, pessoal, eu desejo sucesso a todos, que continue a batalha, continue os trabalhos, e eu gostaria de agradecer e mandar um grande abraço aos professores da UDESC. Obrigado.